separado, um vídeo que apareceu no meu feed aí, já vai fazer um tempinho. E esse vídeo é de um canal que a gente já reagiu aqui algumas vezes. Normalmente quando eu faço reacts desse canal, são reacts mais longos, são reacts que eu tenho mais coisas pra poder falar, mais coisas pra conversar com vocês, tá? E o vídeo que nós vamos assistir aqui, deixa eu só tirar a Lucina, e obrigado OBS, é o vídeo do canal Bia Chinin. Tudo da internet que a Record já criticou na TV, com razão ou não. Então, pra quem quiser assistir o vídeo original, quem não gosta de pausa no vídeo pra acrescentar comentário, o vídeo original vai estar na descrição, tá? Então aí vamos agradar gregos e troianos. Vou tentar também, foda-se. É isso. Lembrando, eu vou pausar bastante que eu vou falar enquanto eu estiver conversando. Vocês aí do chat podem mandar suas dúvidas, podem mandar seus comentários e aquela coisa toda, tá? E pra quem tá vendo esse vídeo através do canal de cortes, verifique se você está inscrito no canal. Se não tiver inscrito, se inscreva, deixa o like, isso ajuda bastante. Então, dito tudo isso, vambora. Um tempo atrás eu fiquei sabendo que a Record fez uma reportagem inteira pra falar mal dos brainwash italiano, o tralaleiro tralalá, o tum tum sahur, o bombardeiro, o crocodilo. Mas com isso eu fiquei pensando, nossa, a Record tem um grandíssimo histórico de alertar pais sobre o que os seus filhos podem estar vendo na internet, né? Então eu pensei, nossa, e se eu fazer um vídeo juntando esses casos, pelo menos os mais famosos, pra gente analisar se o que eles falaram faz sentido ou não? Porque querendo ou não, a internet tá sim cheia de conteúdo apelativo e de fácil acesso, e eu acho que é impossível uma criança estar 100% segura na internet sem a supervisão dos pais. Então, vamos lá. Já vou dar aqui uma pausa aqui pra poder falar aqui alguns takes aqui. Eu tô tentando ajudar meu amigo a verificar o número. Ele vai ter que verificar o número pra interagir aqui no chat, porque eu tive que colocar segurança, porque eu recebi um ataque de bots há um tempinho atrás, né? Então, medida de segurança. Mas tá, já vamos aqui dar uma pausa, já vou querer dar meus takes. Obviamente, eu quero a opinião de vocês aí do chat, tá? Então, vão conversando aqui pra gente poder trocar uma ideia. Lembrando que a gente tá vendo aqui os vídeos pra poder trocar uma ideia. Tipo, é como se a gente estivesse assistindo um programa de TV e conversando. Mas tá, né? Primeira coisa aqui que eu quero falar é que a gente entende que a galera que tem filho, principalmente nos tempos atuais, é uma galera que não tem tempo pra criar. Por conta de vários fatores, tipo trabalho. Tem gente, pra você ter uma ideia, que tem um trabalho durante a semana, escala 5x2, e um outro trabalho fim de semana, como por exemplo, ser chapeiro, trabalhar em restaurante e tudo mais. Isso pra se manter. Então imagina, tipo, você ter que trabalhar pra manter uma casa, e a sua família, obviamente, também filhos, sabe? Porque filhos, querendo ou não, é gasto. E filho, olha, é um gasto muito caro, sabe? Tipo, é fralda, é alimentação. Se ficar doente, é remédio. Se tiver uma condição especial, então aí o gasto vai lá pra estratosfera. Tipo assim, você tem que estar realmente preparado pra ter filho, sabe? Lógico, pro seu filho, pro seu pitico, ter a melhor infância possível, né? Mas, ao ter falado isso daí, da galera que não tem tempo, pai, os carambas, eu também preciso ser um pouquinho cruel e falar outra coisa em relação aos pais. Que mesmo sem tempo, mesmo estando trabalhando, pai, o cacete a quatro, precisa tirar um tempinho pra ver o que o filho tá assistindo na internet. E principalmente com quem que ele fala na internet. Pra evitar que problemas maiores venham a acontecer. E aqui eu não preciso nem ficar desenterrando aqueles casos de paneleiros, por exemplo, que fizeram merda com adolescentes e tal, né? Tipo, você pensa que o seu irmãozinho, que o seu filho tá bem? Aliás, filho no caso, né? Que o seu filho tá bem só porque ele tá em casa, ele tá protegido? Não, de repente ele tá conversando com alguém que é completamente torto das ideias e vai fazer merda com o seu filho, sabe? Então, tipo assim, é mais uma preocupação. Porque, por exemplo, na minha época, a preocupação dos meus pais era: Luquita, quando você estiver saindo da escola, não aceite carona de estranho. Não fale com estranhos. E era tipo, era fácil pra gente entender, porque tipo assim, a gente ia ver um adulto ou uma adulta, a gente ia ver que não era amigo dos nossos pais, ou que não era parente nosso, e a gente só ignorava, andava mais rápido, sabe? Na minha época era assim, hoje em dia não. Hoje em dia, além disso daí, vai ter que ainda se preocupar com o que acontece na internet. E é foda. E agora em relação à parte de conteúdo também, eu já vou dar uma lida no que vocês do chat aí estão comentando, tá?
Eu fui fazer algumas pesquisas, principalmente para coisas do Retrotech, né? Porque aí eu preciso ver como é que eu vou configurar o meu vídeo e tal, pra ele pra tentar pegar visualização. E quando eu vou pesquisar sobre algum personagem, tipo Sonic, Mario, que até um tempinho atrás aí eu tava fazendo vídeo de Mario pro Retrotech, de coisas antigas do Mario. Cara, tem uns conteúdos que são... Como é que eu vou classificar esse tipo de conteúdo? São conteúdos bizarros. Mas assim, não é conteúdo bizarro tipo Sonic.exe, Mario.exe. Isso daí era coisa mais de leve mesmo. O que eu tô querendo dizer de bizarro é, por exemplo, de personagens grávidos ou então de brain rot mesmo. Brain rot, no caso. Tipo, sei lá, o Hulk grávido do Sonic, por exemplo. É uns bagulho meio sem sentido e é um bagulho com uma clara estética infantil. Então, tipo assim, é um conteúdo que, cara, não agrega em porra nenhuma, tá ligado? Inclusive, Sonic é o que mais sofre com essa porra. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver o que vocês estão comentando. Deixa eu ver aqui. Chuck, Record falando mal de Brain Rot, eu tenho medo de comer notícia. Então, a Bia Chininha, acho que ela não vai colocar a notícia, porque é da copyright, né? Então, ela não vai colocar. E bom, se ela tocar no assunto, ela vai falar do jeito dela, né? Então, obviamente, aí a gente vai conversar, trocar uma ideia sobre o assunto e tal, né? E é isso. Segurança no máximo. Spawn, Luquita falando em Record, eu lembrei da vez que eu comi de... Ô, louco! Choques, filho é gasto, por isso pensem bem. Porque assim, a partir do momento que você decide ser pai ou mãe, mano, tudo que você deseja, foda-se. A prioridade é teu filho. É assim que eu penso, sabe? Então assim, se você não quer abrir mão de muita coisa da sua vida, não tenha filho, sabe? É melhor não ter filho do que deixar um filho no mundo pra sofrer, sabe? É assim que eu penso. Misura, recordo, mas odeio Chokis. Falando no negócio de carona, lembrei como possivelmente poderia ter sido. Meu Deus, Chokis, não vai me dizer que quando você era pitica, você quase aceitou carona de estranho. Dragão, safadão, cheguei. E aí, dragão, como é que você tá, meu querido? Você tá bom? Eu tô bom. Bagulho do Elsagate. É. Bem que o Elsagate não acabou, né? Ele só recebeu uma repaginada com os conteúdos de IA. Esse conteúdo de IA tá fazendo um novo Elsa Gate. Só que ao invés de ser a Elsa do Frozen, agora é o Sonic, sei lá, o Homem-Aranha, Hulk, Capitão América, enfim. Mudou, basicamente. O Hulk grávido do Sonic é meme. Eu sei que é meme, só que estão fazendo agora conteúdos propositalmente infantis. Esse é meu ponto. Tipo, é um conteúdo danoso, tá ligado? É isso que eu tô querendo dizer. Luquito, esse tipo de coisa poderia ser feito pela Jax. Ô, louco. Dragão Safadão, o que eu perdi? Estamos basicamente conversando um pouquinho sobre o vídeo da Bia Chinin. Então a gente tá trocando uma ideia, tô apresentando aqui uns pontos também e tals. Estamos bem no comecinho do vídeo, tem nem um minuto de vídeo que eu assisti e aí eu já pausei aqui pra poder falar as coisas pra vocês. Deixa eu ver aqui. Elsa Gate ainda tá por aí com uns Spranks. É. Spawn, pior que meu amigo tem um irmão mais novo que fala coisas de brain rot. Meu amigo tem bom senso e sempre que o moleque fala alguma coisa... Ô, louco, que isso? Calma, também nem tanto. Tipo mascote de jogo de terror. Sim, mascote de jogo de terror. Os .exe da vida, por exemplo, que é o mais popular. Eles viraram personagens de coisa infantil, sendo que não era pra ser nesse nível, sabe? É tipo o Shin Sonic Tapes. Que virou basicamente um personagem infantil. Sendo que não era, tipo... É uma série bem ruim na internet, mas que acabou, por algum motivo, virando personagem infantil. Porque, Mas enfim, a gente vai falar do melhor disso ao decorrer do vídeo. Oi, meu nome é Bia e vamos começar. Mas, antes da gente começar a comentar sobre o caso, eu quero te fazer uma... Então, anúncio. Vou deixar aqui no mudo. Vou botar a musiquinha, vou botar a Lucina. Vou deixar o vídeo correr pra não ferrar a retenção. Então, Então, deixa eu só diminuir o volume aqui do meu fone. Então é isso. Ô louco, como assim engravidar o Spawn? Como assim, gente? Como assim? Deixa eu aproveitar também a pausinha pra tomar uma água. Então, pera aí, deixa eu só tomar uma aguinha.
Ô, porra, fecha a garrafa. Sim, devemos beber água. Porque... eu tô falando bastante, mas ao mesmo tempo, a minha garganta vai secando, conforme eu vou falando. É porque o tempo aqui onde eu moro tá muito cedo. Muito cedo não, muito seco. É que eu tô ouvindo o vídeo, tô falando ao mesmo tempo, minha atenção tá indo pro caralho. É que vocês não estão ouvindo anúncio, vocês estão ouvindo só a musiquinha e vendo a Lucina dançando, mas eu tô ouvindo o anúncio da Bia Chinin e meu cérebro tá tipo, eu tô igual a Luquitinha. Eu tô assim, eu tô, yeah. Se contar meus vocês é uns 12 filhos. Caralho. Pera aí que eu tô pensando. Aí, pronto. Acabou. Vamos voltar aqui o áudio. Vamos tirar aqui a musiquinha e vamos tirar a Lucina. Yay! Pera aí que eu tô com o Luquitinho, pronto. Deixa eu ver aqui. Oh, porra, agora sim. Vocês já sabem porque eu cheguei a mencionar em alguns vídeos que antes de ser a Bia Chinin, eu era uma gachatuber chamada Charlotte Plus. E lá pra 2019, que foi o ano em que eu mais fui ativa na comunidade gacha, um dos problemas mais recorrentes da comunidade era a criação de conteúdo fetichista e apelativo, porque isso dava view pra um cacete. Mas tá, né? Lá vai eu pausar pra falar um pouquinho. Eu quero falar, hoje eu tô a fim de conversar. Ó, sobre essa parte de ser coisas muito mais apelativas e tudo mais, né? Só pra gente não ser irresponsável / injusto com a comunidade de gachatuber, até porque eu não sou dessa comunidade, não sei, eu não quero ser filha da puta. Eu acredito que isso daí acontece em todas as comunidades. Agora há pouco a gente acabou de falar sobre Sonic, Hulk grávido, enfim, personagens de outras franquias e tal, porque esse tipo de coisa dá view. É estranho. Tudo que é estranho dá visualizações, né? Tanto que quando você fala de pessoas estranhas na internet, como por exemplo locals, ou na pior das hipóteses, os horror cows, dá bastante visualização meio que por uma curiosidade mórbida, eu posso dizer dessa forma, né? Acredito eu. Então é muito, assim, independente do tema, tudo que for estranho, tudo que for... que foge muito do padrão, acho que essa é a melhor forma que eu vou conseguir dizer, acaba chamando atenção, né? E aqui eu quero até citar um caso, agora vai ser um caso um pouquinho mais grave, mas eu quero mostrar que também em outras comunidades que em tese seriam mais popularescas ou até mesmo mais normais, também bizarrice dá muita visualização. Há um tempinho atrás, acabou acontecendo uma tragédia envolvendo um ex-jogador do Liverpool, que se chama Diogo Jota. Ou Diego Jota, acho que é Diogo Jota. E ele tava dirigindo o carro dele, ele ia fazer um exame lá em outro país, lá na Europa, lá, tipo... Vocês não precisam ficar pegando avião, que nem aqui no Brasil, pra ir de estado em estado, né? Nossa, falei do jeito como se eu morasse lá. Mas, é todo um partindo do outro. Mas enfim, foda-se. Aí o que aconteceu? Teve um acidente, o carro pegou fogo e ele desviveu, né? Ele e o irmão dele. E nesse tipo de acidente sempre vai ter algum filho da puta que vai filmar a situação. Tipo, vai... Enfim, não vou dar detalhes. Filmou a situação e jogou no Twitter. E as pessoas começaram a compartilhar isso, começaram a colocar no YouTube e tal, porque dá visualização, cara. É uma situação bizarra, é uma situação que gera desconforto, é uma situação desrespeitosa pra caralho, mas dá visualização. Lembrando, isso daí acontece numa comunidade de futebol, mas também acontece em outras comunidades também. Por exemplo, se acontecesse alguma tragédia em um estúdio de um anime, sei lá, pensar no anime que está sendo feito, Bleach. O Bleach agora vai lançar a última parte lá da Guerra dos Mil Anos. Se acontecer alguma tragédia lá no estúdio e alguém tirar foto, filmar a situação dali, cara, vai estar visualização pra cacete. Isso significa que eu concorde com isso? Não, pelo amor de Deus. Mas não muda o fato de que, tipo, coisa bizarra da visualização. Entendeu? E o pior de tudo, né? E agora voltando a falar só um pouquinho sobre esse último caso do ex-jogador. Tinha gente ainda que tinha pachorra de falar, assiste esse vídeo se você tiver coragem. Eu pensei assim, cara, porra, vai tomar no teu cu. Sério, honestamente, tipo, isso aí não é coragem, isso daí não é força, isso daí é filha da putagem, irmão. Por que você vai botar o vídeo do... Né? Porra, poderia ter sido seu parente, tá ligado? Eu sei que é um papo meio manjado de... temos que ter empatia, mas caralho, irmão. Porra, parece que as pessoas perdem um pouco de noção, sabe? Tipo assim, às vezes, aqui agora eu quero passar um pensamento aqui genuíno, tá? Não que os outros não tenham sido genuínos, mas
Sabe, tipo, às vezes a gente pega tanto no pé de alguém que faz dancinha pra TikTok, de alguém que faz vozinha fininha, que nem foi o caso do Minguado há anos atrás e tal. E quando tem alguém que faz algo tão tosco, as pessoas parecem que não falam nada, parece que é aceito, sabe? Tipo assim, quando acontece algum acidente, quando alguém se machuca, parece que filmar e postar é aceita, tudo bem. Bizarro pra caralho. Enfim, né? Bom, é uma parada que deixa a gente um pouquinho destabilizado, né? Mas o que dá pra gente fazer, né? Eu falei tudo isso, não vai mudar o mundo vai continuar a mesma merda que ele sempre foi. É bloquear esse tipo de pessoa, cortar contato com gente assim, porque não dá, cara. O que dá pra gente fazer é colocar um filtro no nosso consumo de conteúdo. Pelo menos assim que eu penso. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Luquita, por isso antigamente tinha Ciclo dos Horrores. Ô, louco. Mizura, Band também é um jogo de mascote horror e acabou atraindo o público infantil. É que normalmente os piticos têm mais interesse em coisas de terror, né? Eu falo isso porque quando eu era mais novo eu também tinha interesse em coisas de terror. Lógico, não tinha esse mar de conteúdo que tem hoje em dia, mas eu tinha interesse. Por exemplo, eu fui ter interesse em Resident Evil lá quando eu era pitico mesmo. Entendeu? Quando eu fui ter interesse. Isso não significa que eu sei tudo da franquia. Não, tipo... Antes eu tinha medo. Quando era mais pitico ainda, eu tinha medo de Resident Evil. É idiota falar isso, voz alta. Mas por incrível que pareça, aquele jogo do PlayStation 1 lá, o primeiro Resident Evil, assustava a gente. Era outra época, gente. Era outra época. Deixa eu ver aqui. Band, Telltale, FNAF e muitos outros. Blue, eu parei de fazer vídeo justamente por vídeo de rentão. Ô, louco. Não, você tá falando do gacha? Decor, nas torres também teve gente filmando e fazendo piada, hein? Sim, sim. Inclusive virou até Lost Media por enquanto. Eu falo por enquanto porque essa galera acha, né? Mas sim, filmaram e faziam piada com a situação. É que assim, é aquela frase, né? Aquela frase antiga. Pimenta no cu dos outros é refresco. Então assim, enquanto é o outro que tá se fudendo, a pessoa vai ficar rindo, vai ficar de haha e aquela coisa toda, sabe? É uma merda, é uma merda. E infelizmente gente assim só vai aprender quando acontecer com ela ou quando acontecer com alguém que ela ama. É horrível se dizer uma coisa dessa? Mas se você fala pra pessoa que, porra, você tá errado de ficar rindo da morte do outro e tal, né? Aí ela vai falar, kkkkkk, você é um chorão, você é um frouxo, você é um lacrador. Então não tem como ter conversa com gente assim, né? Blue, toda hora alguém fazendo vídeo de mulher sem roupa. Eita, aí é foda. Decor, eu não vou ser hipócrita de dizer que nunca fiz piada com a torre, mas não falando de quem foi de F pra lá. Então, a grande questão, né, no caso, é você fazer... Enfim, zoar um acidente, pai, os caralhos, entendeu? É isso. Acho que é assim que eu consigo falar da melhor forma. Mizoro, hoje em dia tem gente compartilhando vídeos de E tem cara que fala, eu vi, é leve. Enfim, eu falo brincando que é um fã médio do Sasuke Uchiha e do Shadow de Hedgehog, mas essas pessoas são... Cara, tão mortas por dentro. Sério. Porque assim, Agora vamos conversar aqui um pouquinho sério, tá? Vamos ter 5 minutos de papo sério e depois a gente volta a falar bobajada. Em caso de vídeos extremamente violentos, ou famosos goré, que eu vou falar desse jeito pra evitar problemas, ele acaba causando uma dessensibilização quando a pessoa assiste demais. É uma coisa muito parecida que acontece com bombeiros, policiais, enfim, pessoas que trabalham no SAMU, os enfermeiros e tal. Porque você vê muito numa situação. Porque você para e pensa, né? Vamos pegar aqui uma situação. Um policial tem um chamado e nesse chamado tem, sei lá, bandidos invadiram uma casa e desviveram uma família. Não, vou dar um outro exemplo. Bandidos invadiram uma casa e desviveram um casal de idosos. Aí esse policial vai lá, principalmente policial mais novo de corporação, vai ver lá, provavelmente vai se lembrar do pai e da mãe dele, tá ligado? Mesmo não sendo os pais dele. E aquilo ali vai mexendo com a cabeça. E conforme ele vai pegando mais e mais e mais e mais casos, ele vai se desensibilizando. Tanto que essa galera tem assistência psicológica pra eles não ficarem desensibilizados, sabe?
Então, assim, se até com policial isso acontece, imagina com quem tá consumindo goré o dia inteiro. Sabe? Tem gente que realmente é viciada nessa porra. Tipo assim, aí causa ansiedade, causa uma caralhada de outros fatores. É muito parecido com vício em conteúdo mais 18, sabe? Enfim, era só isso que eu queria falar um pouquinho mais sério mesmo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Misura. Lembro de vídeos sobre shockumentary, que são tipos de documentários que mostram coisas chocantes. Tipo Traces of Death, onde mostra coisas bem chocantes, até mesmo... Ah, eita. Eita. Aí é foda. Aí complicou. Era muito fácil achar vídeos assim com uma quantidade absurda de views. Eu mesma tinha 12 anos na época e às vezes esses vídeos me eram recomendados e eu assistia por curiosidade. Nisso, a comunidade começou a criar várias campanhas e vídeos pra tentar demonstrar desaprovação a esse tipo de conteúdo e combater, né? E essa situação acabou chegando na Record do Paraná após a denúncia de alguns pais que viram seus filhos assistindo vídeos mais 18 de gacha. E aí eles fizeram uma reportagem pra alertar todos os pais sobre o fácil acesso a esse tipo de conteúdo que à primeira vista parece inocente e ingênuo. E nesse quesito, a Record claramente tinha total razão. Mas existe um grande problema nessa reportagem que fez todas as crianças gachatubers se desesperarem na época, que foi a generalização. O gacha não é e nunca foi um aplicativo majoritariamente usado para fazer conteúdo mais 18. Apesar de sim esse conteúdo ter muita visibilidade, também existiam várias crianças, adolescentes e até adultos que usufruíam do gacha para criar memes, histórias e edits bobinhas e saudáveis. O gacha na real é um aplicativo que pode até ser bom para uma criança, porque ele pode estimular muito a criatividade. Vocês acreditam que, por exemplo, o meu canal só é o que é hoje por causa do gacha? Porque durante todos os anos em que eu fiz vídeo de gacha, eu acabei treinando as minhas habilidades de criação e edição, conhecendo mais sobre como lidar com o público, e no geral, a maioria das coisas que eu sei sobre criação de conteúdo hoje... Então, eu tava deixando ela cozinhar um pouquinho, né, pra não ficar só eu falando aqui. Antes de eu só dar uma lida, pior que tem muitos canais do Facebook que mostram conteúdo violento até hoje. Eu não tenho mais Facebook, então, mas lá é meio que uma terra sem lei. Gacha nunca foi lá uma comunidade boa desde o início. Mas qual comunidade que é boa, Blue? Não tem uma. Blue, eu te juro, o primeiro vídeo que eu vi de gacha era de um moleque que era... Eita. Então, né, quero falar aqui um pouquinho, né, sobre essa parte aqui do gacha, né, do Gacha Life, no caso. Antes de falar disso, eu quero falar de outra coisa, sobre generalização. Vamos lá. Todo mundo aqui sabe que a Record conversa com um público que não é mais tão antenado assim com tecnologia, tá, e tal. Então, assim... Criar uma narrativa que fale que o público deles, que no caso os pais, são irresponsáveis e tal, seria dar um tiro no pé, certo? Porque ia estar ofendendo o próprio público e, pô, ninguém quer ser ofendido enquanto assiste alguma coisa. Então, quanto a isso, eu não vou nem me estender muito, né? Porque o que eu quero falar mesmo é do Gacha Life. E eu acho completamente legal o aplicativo, tipo, te dá a possibilidade de fazer animaçõezinhas, de... Você aprender algumas coisinhas lá e cá. Eu nunca usei, então eu não tenho a menor ideia de como ele funciona, tá? Eu sempre... Toda vez que eu via, sei lá, uma thumbnail que aparecia do nada no YouTube, ou coisa do tipo, eu só falava... não é pra mim não, isso aí. E eu só passava, sabe? Mas eu sabia que tinha uma comunidade que fazia bastante coisas ali, sabe? Que, tipo, podia criar coisas legais. É que, infelizmente, aí a gente vai voltar naquele ponto, né? Tudo que é esquisito acaba se destacando e as pessoas querem ver aquilo que é esquisito. Por isso que a comunidade gacha pegou uma fama muito ruim. Porque... Assim como outras comunidades, tipo Sonic, por exemplo... Quando você fala em fã de Sonic, a primeira coisa que vem na sua cabeça é Christian. E não alguém que, sei lá, só gosta de jogar os jogos de vez em quando... Ou que gostava de jogar os jogos na infância e foi ver os filmes que saíram nos últimos anos... Né? Você não pensa nisso, você pensa primeiro na Christian e nas bizarrices, até mesmo que ela fez com a própria mãe. Então, é complicado, cara. Mas assim, não vamos também acabar caindo no erro de acabar só jogando pedra na galera do gacha, né?
Porque, pô, assim como a Bia Tinin, que aprendeu outras habilidades, tanto que ela tem um canal gigantesco como ela tem hoje, ao ponto da gente tá fazendo react do vídeo dela, tem outras pessoas também que vão se desenvolver, sabe? Tipo, às vezes a pessoa começa fazendo um vídeo de um estilinho, de um teminha, tal, e daqui a pouco vai estar evoluindo pra uma coisa maior, sabe? Às vezes, sei lá, o garoto ou a garota que hoje tem 13 anos e tá fuçando no Gacha Life, daqui a 10 anos pode estar fazendo, sei lá, uns vídeos muito fodas pro YouTube e, sei lá, tipo, tá sustentando a família, sabe? Se bem que hoje em dia o YouTube não paga mais tanto quanto pagava uns 10 anos atrás, mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, sabe? Então é complicado, cara. Tipo, tem a parte ruim que sim tem que ser combatida. Não vamos deixar de combater a parte ruim. Mas também não vamos falar que, tipo, só tem esquisito nessa comunidade. Não, aí ia ser irresponsabilidade da minha parte. E também ia ser, tipo, paia também, né? Porque, pô, eu não uso, então, pô, vou ficar tacando pedra na galera de graça. Aí também não, né? E também tem um grande fator, né? Que o criador de conteúdo não necessariamente vai querer fazer vídeos de um estilo ou de um tema só pro resto da vida, sabe? Ao longo do tempo, os interesses do público e os interesses do criador de conteúdo também mudam, é normal. Eu, por exemplo, eu tinha canal de futebol. Não que meu interesse de futebol tenha acabado, mas no momento eu tô fazendo conteúdo de outras coisas. Pode ser que no futuro eu volte a fazer conteúdo de futebol em um outro canal? Sim. Mas é só pra mostrar que, tipo, é cíclico, sabe? Às vezes os nossos interesses também mudam. E tá tudo bem no fim do dia. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Blue, criança nunca vai ser responsável, por isso que tem tantos vídeos problemáticos. Sim, mas aí quem tem que tomar conta é o pai e a mãe. Né? O pai e a mãe tem que tirar um tempinho pra poder ver o que os filhos estão fazendo, o que eles estão jogando, o que eles estão falando, com quem que eles estão falando. Tem que tirar um tempinho e ver. É um trabalho. É um trabalhinho, mas tem que fazer, não tem como. Blue, mas geralmente crianças fazem uma história nível Wattpad. Cara, assim, eu não conheço muitas histórias do Wattpad, então eu posso falar uma merda gigantesca, mas yeah! Misura, até a fandom de Call of Duty tem uma péssima reputação. Então, toda fandom, de qualquer coisa que você pensar, ela é ruim. Ela é esquisita. Em alguns pontos até criminosa. Dependendo do que for, dependendo do que aconteceu na fandom e tal. Então, assim, se você gosta de alguma coisa, evite entrar em fandoms. Se você conhecer alguma pessoa lá, alguma pessoa cá que goste da mesma coisa que você, beleza, pode trocar uma ideia. Mas entrar num grupo que só fala daquilo, cara, normalmente não sai coisa boa dali não, cara. Entendeu? Isso daí eu falo até por experiência própria. Tipo, eu nunca passei por perrengue por causa de fandoms, mas eu já vi muita merda acontecer. E eu preferia aprender com o erro dos outros do que me ferrar. Misura, tem personagem Edgelord de Call of Duty. O nome desse personagem é Simon Riley, também conhecido como Ghost. É o personagem que usa a máscara de caveira e isso atrai muito o Edgelord. Tá, entendi. Tem, como é que é? Porra, eu sei que tem um meme que tem lá o Terry Crews cantando e do lado tem um personagem de COD. Eu acho que é isso. Eu acho que é desse personagem que você tá falando. Não sei, eu não jogo COD, então posso estar falando merda. Deixa eu ver aqui. Lucius, pra isso é necessário entender que criança é uma pessoa em desenvolvimento, explorando o que aprende, seja com pais ou ficção. É por isso que nunca a exceção de ficção afeta a realidade são crianças e adolescentes. Subiu a mensagem aqui. A única exceção é que o negócio colocou como nunca, agora eu entendi. É por isso que a única exceção de ficção afeta a realidade são crianças e adolescentes. Sim. Dragão, nunca entrei em fandom, foi minha melhor escolha. Sim. A única fandom que eu vi que é tóxica é de Steven Universe. Eu já vi de Sonic, já vi de Pokémon, de Undertale, de Mario eu nunca vi, pelo menos aqui no Brasil eu nunca vi, pode ser que na gringa seja. A fandom da Nintendo, ela meio que se odeia. Tipo, o fã de Pokémon odeia o fã de Fire Emblem, que odeia o fã de Zelda, que odeia o fã de Mario, que odeia o fã de Donkey Kong. É o caralho.
a fanbase da Nintendo gringa. Aqui no Brasil a galera tudo se entende. Aí é com os pais ensinar que as coisas não são reais e que crianças não deveriam ser expostas a certos temas. Sim, aí entra o trabalho dos pais, como eu tinha dito anteriormente e como você falou agora também. Entendeu? Misura, sim, fui pesquisar sobre Terry Crews e o Ghost cantando e achei no YouTube. É, desse meme que eu tô lembrado. Lucius, é por isso que eu digo, menor de idade não deve entrar em fandom. Não deve. Misura, fandom de Death Note também é, por exemplo, cheio de crinjola. Toda fandom é. Fandom de Naruto, fandom de Dragon Ball, fandom de Bleach, fandom de Sailor Moon, de Cavaleiros do Zodíaco, de Yu Yu Hakusho, de tudo. De todo quanto é tipo de anime, vai ter pessoas problemáticas, vai ter pessoas crinjolas. Falo pessoalmente do Kit em primeira mão, o cara da chilique por causa de desenho. Tipo assim, você vê umas coisas que acontecem na fandom, eu sempre trago o exemplo das fãs de Ichiruki, de Bleach. Ichiruki é o casal de Ichigo, Rukia, porque o anime, mangá, terminou com Ichigo, com o anime, enfim, é coisa de 10 anos atrás. Aí tá, beleza. Aí os fãs que shippavam Ichigo e Rukia, simplesmente davam um chilique colossal, né? E lá na gringa tem até uma local que é fissurada na Rukia. Acho que é Pixie Terry o nome dela. Eu já falei pro Craven sobre essa local. Ela é completamente, assim, vidrada na Rukia. Só que também a galera sacaneava ela pra caralho. Tipo, o ponto de dar dó. Obrigado, Moto. Sua opinião é muito importante, Moto. A pior fandom que já entrei foi de Sonic. É uma das piores. Infelizmente, é uma das piores. Quero odiar fandom? Só juntamos tudo e depois derrubamos empresas em seguida do capitalismo. Ô, louco, a Chuck já tá querendo causar revolução. Deixa eu ver. É um meme que veio de uma página falsa crente. Eu não tava sabendo. Não tava sabendo. Foram justamente por causa dessa época. E existem vários outros criadores famosos por aí que também se apoiaram no gacha pra se tornarem o que são hoje. Mas a Record em nenhum momento da reportagem menciona que também existem vídeos bons de gacha, e é por isso que todo mundo na época se desesperou. Porque isso vai dar a impressão pros pais de que o gacha é algo completamente ruim. E às vezes uma criança pode estar de boa criando uma historinha, ou assistindo vídeo de gacha bobinho, e os pais vão ver isso e achar que a criança tá vendo besteira, sendo que esse não é o caso. Isso pode até gerar situações muito constrangedoras. Inclusive, eu realmente já ouvi vários relatos de pessoas passando por isso. No fim, toda essa situação do gacha mais 18 acabou tendo até que um final feliz, porque o Lune, o criador do gacha, decidiu atualizar o aplicativo depois de reclamações de toda a comunidade gacha de vários países, pra tirar tudo e qualquer tipo de pose, roupa e acessório que, mesmo sendo inocentes, poderiam ser utilizados em contextos sexuais. E foi aí que esse tipo de conteúdo começou a decair muito. Apesar de que alguns anos depois, com as novas atualizações, versões e mods feitos por fãs do gacha, esse conteúdo foi voltando, mas enfim, é foda de combater isso 100%. Porém, apesar de eu concordar sim com a crítica da reportagem, e que o reforço dos pais verem que os seus filhos andam vendo na internet seja importante, era de extrema importância também a Record ter mencionado o lado bom e inocente da comunidade, que também era muito famoso. Então, né? Vamos trocar uma ideia desse ponto. Eu tô deixando ela falar e tal, enquanto eu vou formulando a minha linha de raciocínio. E sim, hoje meu TDAH tá controlado. Então, yay! Então hoje acho que não vamos ter momentos luquitinhas. Mas tá. O que eu quero comentar aqui, né? E aqui eu tô pensando aqui em formular aqui uma frase pra... Enfim, pra não dar complicações, nem nada do tipo. Mas vamos lá. Como eu tinha dito anteriormente, a Record sabe para que tipo de público que eles estão falando, que é um público que não tem acesso à tecnologia, que é um público, via de regra, mais ignorante, então tudo mais, né? Então fazer uma reportagem explicando tintim por tintim, né, que são pessoas específicas que fazem merdas específicas, ou são mods que tentam burlar para ter esse tipo de conteúdo nocivo no aplicativo... Pode ser que isso cause desinteresse, ou pode ser também que, sabe, vai causar até mesmo aquele efeito de que, tipo, tá, se esse aplicativo aqui não tem problema e o problema são as pessoas, então tá tudo bem o meu filho usar. E se tá tudo bem meu filho usar, menos tempo ele vai passar assistindo TV e, consequentemente, a emissora.
Porque a televisão, ela vai combater jogos, vai combater aplicativos, vai combater tudo. Porque é concorrência. É simples assim. E eu sei que pode vir alguém e falar, pô, Luquita, mas sempre vai aparecer pessoas na internet falando que não é bem assim a história que tal emissora tá passando e que essa emissora tá errada. E ainda assim eu tenho que falar uma coisa, o alcance da internet não se compara com o da televisão. Por exemplo, se eu tivesse aberto uma live aqui às 4 horas da tarde e ao mesmo tempo tá passando o jogo do Corinthians na TV Globo, o que vai ter mais audiência, gente? Eu posso colocar 10 mil pessoas aqui vendo minha live. Vai ter, sei lá, 1 milhão vendo o jogo do Corinthians. Então não tem como, gente. Não tem como competir com a televisão. A gente acha que a televisão tá morrendo, mas na verdade estamos mentindo pra nós mesmos. Tanto que se alguém aparece na televisão, tá todo mundo na internet falando. Se algum influenciador aparece na TV, no dia seguinte o pessoal vai estar falando: nossa, você viu fulano, apareceu na TV, ele fez isso foi legal, isso foi paia. E pá. Então não, a televisão não tá morrendo, a televisão tem muito alcance. É lógico que eu falei, agora que eu falei isso, parece que eu joguei um balde de nitrogênio pra galera parar de explicar, parar de combater algumas informações que são repassadas na televisão. Mas não, continuem... Eita porra. Continuem repassando, isso vai ser interessante, vai ser importante. Porque, querendo ou não, uma pessoa lá, uma pessoa cá vai acabar sabendo, vai ver que a situação não é apocalíptica como é apontado na televisão e tal, e pode melhorar um pouquinho mais o cenário. Mas só pra gente ter a noção de que, tipo, não temos o mesmo alcance da TV, sabe? Então, yeah. E, por exemplo, eu não vou condenar o Gacha Life, longe disso, eu não uso. E eu sei que, tipo assim, esses conteúdos que são mais problemáticos, mais tortos, enfim, o jeito que vocês quiserem preferir de chamar, é culpa do usuário que criou aquele tipo de conteúdo. Que às vezes pode ser menor de idade, às vezes não, né? Enfim, isso aqui não vai ser o tópico. Mas o usuário que criou o bagulho todo errado, é ele que é o culpado disso, tá? Então, pelo menos no meu ponto de vista, é isso. Não vou ser idiota de ficar atacando uma comunidade por causa de meia dúzia de gente maluca. Pelo amor de Deus, isso daí é mau caratismo. Se eu fizesse isso, seria mau caratismo da minha parte. Já sobre a parte dos mods, é complicado combater isso, cara. E ainda por cima, pode ter o agravante das pessoas simplesmente falarem: ah, baixou porque quis, fez vídeo assim porque quis, o que não deixa de ser verdade, mas ainda assim é bom o criador, sei lá, encontrar uma maneira de barrar esses mods de serem baixados, sabe? Tipo, sei lá, ele vê algum mod que tá fazendo... Algum mod tranquilo, tá? Não é esses mods mais 18. Algum mod tranquilo que tá fazendo sucesso, chama a rapaziada pra implementar no gacha. Sabe? Tipo, sei lá, um mod de roupinhas. Eu não sei como é que funciona, então posso estar falando merda, tá, gente? Mas, sei lá, um mod de roupinhas, sei lá. Fizeram uma roupinha parecida com a roupinha da minha personagem. É uma roupa básica, mas só pra usar como exemplo. Aí tem várias pessoas que estão baixando esse mod. Coloca no jogo oficial, entendeu? Tipo, em cada atualização vai colocando mais coisas. Enfim, eu tô falando como alguém de fora da comunidade, tá? Então, né? Se eu tiver falado alguma besteira, peço desculpas, mas é o que eu tô falando, só vendo a situação por fora. Deixa eu ver o que vocês estão comentando. Deixa eu ver aqui. Spawn. Luquita, quais locais você vence uma luta e quais você perde? Bateu um pensamento estranho. Bota pensamento estranho, cara. Eu não lutaria com locais. A maioria tem uma condição especial, cara. Eu não ia bater em gente com condição especial, não. Baita pensamento estranho. Blue, apesar de boas intenções de igualdade, costuma concentrar poder demais no estado, eliminando... Ah, tá. Chokes, tira o rabo do sofá e vai ver o que seu filho tá fazendo. Regra número 1. Se a criança tá quieta, vê o que tá acontecendo. Quando eu era pequeno, eu falava a mesma coisa. Se o Luquita tá quieta é porque tá aprontando. Lúcio, eu indo dormir em paz sabendo que nunca mandei biscoito com agulhas pro artista por causa de chip. Nossa, esse negócio da comunidade de Undertale é tenso, hein? Nossa senhora. Blue, é melhor ter a criança revirando a casa do que uma criança mexendo por muito tempo no celular. Sim. Eu também não uso o Gacha Life. Já aconteceu... Como assim? Chamar modders do Gacha Clube pra Gacha Life 2 criar roupinhas. Acho que foi mais ou menos isso. Eu não sei. Se aconteceu, é legal. Tipo,
Bom que incentiva a galera de fazer mod. Tipo, vou fazer mod, eu posso, sei lá, tá num bagulho oficial. Vai ser maneiro pra caralho, sabe? Eu acho isso foda. Eu acho isso foda quando as empresas ou o criador de algum projeto reconhece o trabalho da comunidade. Uma roupa básica. Suas luvas brancas de alto poliéster e algodão são lavadas a seco, diz o contrário. Ô, louco. E no Poop Squat? Ela não tem nenhuma condição especial. Sei nem quem é essa. E por que eu vou querer ficar lutando com os outros de graça, cara? Pra quê? Por que vocês estão com essa pira? Não faz sentido. Lembra do jogo do desmaio? Isso acabou chamando a atenção da mídia por ser uma brincadeira muito perigosa. Sim, porque se eu não me engano tinha que prender a respiração, né? Tinha que prender a respiração, aí, né? Você desmaiava e seu cérebro, não sei, seu cérebro ficava sem oxigênio? Eu acho que sim. Então, né? Podia dar merda. E cérebro sem oxigênio pode dar danos irreparáveis. Acho que Death Note é uma obra que dispensa apresentações. É o anime do Light que encontra um caderno chamado Death Note e ao escrever o nome de uma pessoa, ela morre. Aí ele quer virar o Kira, o deus do novo mundo, e o Eric quer descobrir quem que tá matando todo mundo. É essa a premissa do anime. Fato é que em 2021, a Record fez uma reportagem inteira pra alertar os pais de que Death Note é uma animação com uma aparência inofensiva, mas que possui violência explícita e que crianças e jovens estavam consumindo cada vez mais. A reportagem continha relatos como de uma mãe que comprou um Death Note pra sua filha de 14 anos, sem saber o significado real, e que posteriormente encontrou o caderno com dezenas de nomes escritos, incluindo da própria mãe. Aí a Record também mencionou casos como o banimento da obra na China e em alguns sites da Rússia, porque várias crianças compravam o caderno e escreviam os nomes de pessoas que não gostavam. E nos Estados Unidos, apesar da obra não ter sido banida, vários estudantes também escreviam nomes em Death Notes. Isso até já gerou um alerta de massacre numa escola. Teve também um caso no Japão de uma professora que ameaçou escrever o nome de todos os seus alunos no caderno. E um caso na Bélgica em que 4 pessoas mataram um homem e espalharam as partes do corpo dele com um bilhete escrito "Eu sou o Kira". E até psicólogos apareceram na reportagem pra dizer como a série não é vantajosa de forma alguma e pode ser perigosa até mesmo pra mente de adultos. Tá, né? Agora é a hora que a gente vai conversar, né? Um pouquinho. Vamos lá, né? Sobre a parte das crianças e adolescentes escreverem os nomes de desafetos no Death Note, apesar de ser muito esquisito, é uma forma deles extravasarem sentimentos, assim como um diário, né? Muitas crianças e adolescentes têm diário para escrever o que eles pensam, o que eles estão sentindo, né? É estranho, é macabro, não endosso isso, mas é uma forma deles extravasarem. Porque quando a gente sabe o contexto do Death Note, as coisas ficam, puta que pariu, muito mais pesadas. Isso aí a gente não tem dúvida. Mas também devemos lembrar que na vida real não existe esse lance de poderzinho, né? Então, né? É macabro, mas também não é o fim do mundo. Mas, quando as coisas se escalonam ao ponto de alguém realmente esquisito, que não só escreve, como dá todos os indícios de fazer algo mais grave, aí a gente tem que agir, né? Principalmente nos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos, cara, tipo assim, aqui no Brasil tem muita piada do Rio de Janeiro, né? Que o Rio de Janeiro é perigoso, você pode sair e não voltar mais e tal. Lá nos Estados Unidos, cara, não é nem piada. Assim, todo ano tem pelo menos uns 3 casos. Pelo menos. É horrível você falar isso. Porque acontece em escolas, tá ligado? Tipo, bagulho surreal. Já sobre o caso dos adultos, aí a gente pode entrar naquele mesmo assunto lá no vídeo do Gabe, onde envolve a dicotomia de interesses da adolescência com as necessidades da vida adulta. Por exemplo, você quer mesclar, sei lá, ter... enfim, algum desejo ao mesmo tempo que você precisa ser adulto e a tua vida tá uma merda, sabe? Sei lá, de repente o teu Death Note seria, sei lá, se livrar de alguns problemas envolvendo pessoas, tipo chefe, namorada, esposa, ou qualquer coisa do tipo. Enfim, é mais como uma fantasia de poder, sabe? Aí mistura com a vida adulta, então
gera adultos disfuncionais. Assim como acontece com Sonic, Pokémon e os caralhos. Só que nesses casos aí nem sempre é fantasia de poder, e sim outras coisas que aí eu não quero estender muito pra não ficar, pra gente não fugir muito do tema. Tanto que a gente acaba vendo muito por aí, né, e de adultos agindo como personagens de anime, seja como Kira, o Ayano Koji, o Sasuke, e eu não tô nem falando de adolescente, tô falando de gente adulta, sabe? E eu não vou classificar isso como algum tipo de neurodivergência, pois eu não tenho capacidade pra isso. E neurodivergência não é que nem uma comida que tu escolhe no cardápio. É algo muito mais complexo. Então não vamos colocar neurodivergentes no mesmo balaio. Mas no caso de adultos que não possuem nenhum tipo de neurodivergência, quando a ficção, no caso anime, jogos, essas coisas, acabam se misturando com a realidade da vida adulta, muito provavelmente são questões emocionais mal resolvidas. Assim como, novamente, fãs de Sonic, fãs de Pokémon. Então deixa eu dar uma olhada aqui no que vocês estão falando aqui. Calma, Misura. As pessoas sempre falam, mas no Brasil é o país que sempre tem mais violência, mas não falam de crimes que acontecem nos Estados Unidos. É que nós não acompanhamos tanto o cenário dos Estados Unidos como acompanhamos aqui do Brasil, né? Aqui no Brasil, a gente vê muito esses programas de sensacionalistas de policiais que tem toda manhã, todo finalzinho de tarde e tal. E dá a impressão que, tipo assim, se você botar o pé pra fora de casa, pode ser que você não volte, sabe? Algo bem mais exagerado. Entendeu? Então, yeah. Decor. Até porque Death Note é anime pra gênero seinen, mas 16, não pra criança. Sim, mas como... Por mais que tenha classificação, grande parte dos pais, né, podem ver, tá vendo desenho, então foda-se. Sabe? É isso. Então deixa lá assistindo. Não tô falando que é certo, mas é o que acontece. Misura, as pessoas sempre... tá, já li. Chokes. Mas aí que tá, Decor. O adulto não vai sentar e ver a classificação. Pra eles, desenho animado igual criança. Sim, eu acabei de... foi o que eu acabei de falar. A Chokes falou de um jeito bem mais direto. Aí é culpa dos adultos irresponsáveis. Sim. Por isso que eu falo. Se você tem filho, você tem que cuidar desse filho. Dá trabalho. Tu vai ter que parar de fazer coisas que você normalmente faria. Coisas que você queria fazer pra cuidar do teu filho. Entendeu? E, tipo assim, se a pessoa não tá preparada pra fazer isso, não tenha filho. A cultura deles é... Não, calma, Blue, calma. Não posso ficar falando essas coisas também, Blue. Dá uma segurada. Sendo que nos Estados Unidos tem uma taxa maior de... né? No geral. Igual o bando de adulto idiota que levou ou deixou o filho de 10... Nossa... Aí não, cara. Nossa. Né. Puta que pariu, que bad vibe, cara. Não tô falando de você, tá, de acordo? Tô falando da situação. A situação é bad vibes. Ai, vamos lá. Pessoalmente, eu acho que boa parte da reportagem, eles têm razão. Death Note realmente não é pra criança. A própria reportagem reforça que a classificação da série é entre 16 e 18 anos. E se eu fosse uma mãe e visse a minha filha escrevendo meu nome num caderno da morte, eu também ia ficar muito perturbada. E eu achei legal também que esses casos incentivaram um deputado estadual de São Paulo a criar um projeto de lei pra obrigar os fabricantes a colocarem classificações etárias nesse tipo de produto. Isso é uma coisa muito importante que pode evitar muitas situações em que um pai compra, sem saber, um produto totalmente inadequado para a idade do filho. Então, no geral, eu consigo enxergar a importância dessa reportagem. E com alguns grandes ajustes, eu acho que ela seria perfeita. Sim, grandes ajustes, porque primeiramente, como assim Death Note tem uma aparência inofensiva? Eu olho pra capa de Death Note, eu vejo aquele demônio e eu não acho ele nem um pouco agradável. Ok, o terror realmente atrai muitas crianças, mas a série tem classificação indicativa de 16 anos. E no caso do filho ir assistir Death Note na Netflix ou em qualquer outro meio oficial, os streamings permitem que os pais criem contas infantis pra impedir o acesso a esse tipo de conteúdo. Então me pareceu bastante que a Record tentou colocar a culpa em
inteira no anime. Mas vocês já não pararam pra pensar que os pais também podem ter um pouquinho de culpa nisso? Isso tem muito uma vibe de tipo, nossa, aquele assassino jogava tal jogo violento, então a culpa é claramente dos jogos. Mas tipo, o jogo nunca vai ser o único fator catastrófico se a pessoa é bem educada e tem um bom convívio social com familiares, amigos e colegas, sabe? E uma outra coisa muito importante de ressaltar é que Death Note não é uma série que romantiza completamente a morte. Sim, o protagonista é o vilão, ele quer matar um monte de inocente, mas quase todo o resto do elenco são contra as atitudes dele. Então não faz sentido dizer que até pra um adulto isso faz mal, porque é uma série psicológica de suspense que pode sim entreter alguém de forma saudável. Agora, por causa desses erros da reportagem, imagina a situação de um jovem de 16 anos que tá assistindo Death Note de boa, e a mãe vê isso e automaticamente proíbe, achando que aquilo vai fazer mal pro filho. Não, não é todo mundo que vai ver Death Note e sair querendo ser o deus do novo mundo e enquanto ela tá falando aqui, né, ela tá comentando um pouquinho mais sobre Death Note, eu tenho algumas coisas aqui também pra poder falar. Sobre a parte da propaganda, eu concordo com a Bia Chinin sobre isso, porque é importante que os pais saibam a classificação etária das coisas que eles compram para os seus filhos. Além de que também, caso os pais comprem alguma coisa com a classificação errada, aí a culpa vai ser dos pais, porque é para vocês verem a classificação etária das coisas que vocês compram, né? E novamente, os pais nem sempre tiveram contatos com animes, coisas de interesse dos jovens atuais ou dos jovens adultos atuais. Talvez isso mude a partir da minha geração, que agora está se tornando pais. Sim, mas ainda assim seria muita inocência da minha parte achar que só porque a pessoa tem, sei lá, seus 25 anos de idade, que ela saiba tudo sobre anime, jogos, livros, etc. Já sobre a parte da reportagem, é mostrado uma falta de pesquisa por parte da Record, pois obviamente Death Note não é amigável ou minimamente ok para crianças. Isso é bem notável até mesmo na própria estética do anime, que é uma estética mais sombria e tal. E sobre o enredo, bom, eu já falei que o Light é um vilão, é um merdinha de forma geral, então já fiz até um vídeo reagindo sobre isso, então não vou nem entrar tanto nesse ponto. Mas mesmo ele sendo vilão, os outros personagens... E apesar de tudo que tá em volta do Light, os outros personagens repudiando ele e tudo mais... vai ter pessoas que irão se identificar com Light, ou Kira, tanto faz. Pois o Light, ou Kira, ele é um estudante comum, ou era, antes dos eventos do anime. Provavelmente ele era alguém que era mais quieto e isolado e que, do nada, ganha um poder absurdo que afeta pessoas ao redor. Fantasia de poder, coisa que, querendo ou não, muitas pessoas gostariam de ter esse poder. Não necessariamente exatamente o Death Note, mas um poder que afetasse outras pessoas. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo chegar. Então o Light, ele é literalmente uma figura fácil de identificação. Que é muito fácil você ver um adolescente ou até um adulto que é mais isolado, que tem uma vida meio merda, vamos usar assim esse termo, e olhar pro Light e pensar, literalmente eu. E no caso do adolescente, tem mais a questão da formação da identidade, pois quando estamos na adolescência, não temos uma identidade formada ainda, então muitas vezes a gente pode gostar de coisas que no futuro vamos ter vergonha, sabe? Tipo, sei lá, na sua adolescência você era funkeiro, e hoje em dia você não é mais funkeiro, ou sei lá, você gostava de Crepúsculo, e hoje em dia você não gosta. Enfim, vamos pensar aqui em vários outros exemplos. E só depois da adolescência, da vida adulta e tal, né, e também de muita terapia, diga-se de passagem, a sua identidade acaba se consolidando. Então, tipo, conforme você vai ficando mais velho, você aceita melhor o que você gosta e o que você não gosta. Você já não tem mais tanto medo de ser julgado, sabe? Pelo menos é isso que eu tô pensando, né? Agora, quando já é adulto e tem esses problemas... Eu vou chamar de problemas. Esses problemas de identificação com personagens tortos e tudo mais... Aí eu acredito que precisa sim de uma intervenção de um profissional. Só pra deixar bem claro que eu não tô falando de adultos que possuem neurodivergência. Eu tô falando de adultos que não possuem, sabe? E só pra deixar uma última coisa clara nesse ponto aqui. Não tem problema nenhum você gostar de animes, de jogos e etc. na idade adulta. A questão é que tudo tem a sua dosagem. A diferença do remédio pro veneno é justamente a sua dose. Porque, obviamente, eu gosto de jogos, eu gosto de animes, mas isso não pode ser o centro da minha vida, pelo menos não na idade adulta, sabe?
Deixa eu ver aqui. Decor. Se não for o jogo, vai ser o filme. Se não for o filme, vai ser o livro. Esse é o papel da televisão. Eles vão apontar pra mídia concorrente e falar: ah lá, essa tragédia aconteceu por causa disso. Isso não vai mudar. Tipo, eu vejo que tem uma galera que quer dar um murro em ponto de faca, quer combater esse discurso e tal, e eu vou ser bem sincero. É um desperdício de energia. Tipo assim, você tá perdendo seu tempo, você tá jogando seu tempo fora. Porque não vai mudar. As coisas vão continuar sendo como elas são. Luquita, você lembra do jogo Manhunt, aquele jogo da Rockstar que causou polêmica? Então, teve o caso de um rapaz que desviou o próprio bico com o martelo e os pais da vítima culparam o jogo porque o rapaz jogava Manhunt. Sim, é coisa de pais, né, cara? Não tem conhecimento, pai e tal. E aí a gente vamos acabar dando volta no mesmo assunto. Uma estética que poderia ter entrado nesse papo da Record é o Happy Tree Friends. Aqueles bichinhos coloridos que se desviviam de formas brutais. Nossa, essa animação era tensa. Nossa, quando ela falou sobre jogos, eu lembro que depois do incidente de... Muita gente começou a culpar os jogos. Era mais a galera conservadora dos Estados Unidos. Que era assim. Choque, se criasse um filme barra obra maior que iniciasse o capítulo, eu ia colocar o grito infernal e alto no começo. Se o pai não fosse ver que... o que é, aí seria culpa dele. Nada em excesso é bom. Nada. Exatamente, Decor. Nada em excesso é bom. Deixa eu tomar uma aguinha. Matar todo mundo. Mas, concluindo, não é uma reportagem de todo mal, mas ela tem os seus grandes contras. Nossa, eu acho que de longe esse aqui é o caso mais deprimente do vídeo, porque eles literalmente falaram que o Roblox está dominado por organizações criminosas. Ai. Aí, eu já vou mandar um papo aqui. Nesse ponto, a Record não tá totalmente errada não, tá? Por quê? O que acontece? Vamos lá. Eu sei que o que eu vou falar agora vai ser antes do contexto da Bia Chinin, mas eu preciso comentar sobre isso, tá? Porque eu já vi casos, né, de pessoas gravando vídeos no YouTube, mostrando casos no YouTube. O próprio Blue já mandou um vídeo pra mim reagir. De casos no Roblox, tanto no Brasil quanto fora, onde grupos organizados, não são os grupos tradicionais, que eu não posso dizer o nome, sabe? Mas tipo, panelas de Discord, panelas de Discord, acabam entrando no Roblox pra fazer merda. E tem até casos brasileiros, inclusive, pessoal falando de paneleiro que tá fazendo merda, tipo, instruindo a galera que tipo, se a pessoa tem esse comportamento no Roblox, é paneleiro, não interaja com essa pessoa. E tudo bem, os paneleiros não são as organizações criminosas que existem na vida real, tipo as tradicionais, sabe? Mas ainda assim é um grupo que se junta pra cometer crime, só que na internet. E nos casos dos paneleiros, eles vão até o Roblox, onde é lá que eles encontram as vítimas deles, que no caso são crianças ou adolescentes, e aí a tragédia começa, né? Não precisa nem ficar aqui entrando tanto em detalhes. Então assim, essa afirmação da Record tá tão errada? Não. Porque infelizmente isso acontece. E o jogo, no meu ponto de vista, ele precisa ter uma moderação muito rígida. Assim como acontece com o Clube Penguin. Que é um Clube Penguin Avalanche. Que é um servidor brasileiro que existe nos dias atuais. Inclusive, o Vi, que participa das minhas lives, trabalhava lá naquele servidor, fazia os desenhos lá para aquele servidor. E lá, se você falar a palavra idiota, você já é censurado. Porque ali o negócio é bem rígido mesmo. E outra, não podemos esquecer que Roblox tem uma estética toda infantil. Então assim, vai atrair criança. Então a moderação precisa ser rígida para diminuir ao máximo a chance de dar merda. Deixa eu ver o que mais vocês estão comentando. Deixa eu ver. Spawn. Tem um jornalista que o foco da carreira dele é culpar os jogos por tragédia. Virou até o tipo de local depois. Ô, louco, depois me manda essa história aí que eu quero dar uma olhada. Decor. Eu lembro de um caso criminal que uma criança atacou a outra porque a mãe da criança processou o Mortal Kombat porque ele imitou completamente o Fatality do Cyrex. E quando o juiz viu o vídeo, deu casa ganha pra Mortal Kombat porque não tinha nada a ver. Caralho.
Não posso ler essa mensagem da Tia Agnes. Tipo o caso do spawnismo do Roblox. Me falaram sobre esse caso. Tá na lista, inclusive, tem um vídeo pra ver sobre isso. Meu Deus. Calma, gente, calma. Uma comunidade dominada por organizações criminosas. No começo de 2024, a Record fez uma reportagem dizendo isso com a ajuda. Tá, eu acho que dominado é um exagero. Dominado é exagero. Mas que tem paneleiro fazendo merda lá, tem. Justificativa de que vários jogos falam sobre troca de tiros entre jogadores e prisões, além de supostamente promoverem a violência? Sim, com certeza foram vários criminosos muito perigosos que criaram os joguinhos de tiro e de prisão do Roblox. E ao jogar esses jogos, eu automaticamente virei uma atiradora profissional tentando escapar de uma prisão. A única coisa certa que eles falaram foi alertar os pais sobre a importância de monitorar as crianças em jogos online, dando como exemplo o caso de uma menina que infelizmente foi assediada no Roblox. Foi o que aconteceu com a filha de 10 anos desta mulher que não quer se identificar. Tinha foto íntimas dele. Quando eu peguei aquelas conversas de teor mais íntimo, eu fiquei chocada. Mas, olha, eu não acho que esse tipo de situação é exatamente culpa do Roblox, porque na realidade, esse tipo de coisa infelizmente pode acontecer em qualquer lugar, tanto na vida real quanto na internet. Além de que o Roblox, ele já tem um sistema de denúncias e Então, tenho pontos a falar sobre isso. Então, Ó, sobre o caso da menina, infelizmente é um dos casos que acontecem no Roblox. Assim como os casos dos paneleiros e tal, né? E o que acaba pegando no pé do Roblox e faz muita gente torcer o nariz pra esse jogo, como é o meu caso, é que esse jogo ele é uma espécie de rede social também. Então, além de ter os joguinhos pra você jogar, você consegue interagir com outros jogadores. E ó, gente, pelo amor de Deus, a gente aqui não é burro, né? Às vezes eu brinco utilizando a Luquitinha, falando que, eu sofro de burro, mas tem hora que às vezes, pô, é só fazer o 2 mais 2 você vê que vai dar merda. Um jogo com estética infantil, onde tem muita criança jogando, qualquer um pode jogar e tudo mais, sem problema nenhum, vai acabar mais cedo ou mais tarde misturando os dois públicos. Tanto o público adulto quanto o público infantil. E juntando o fator de ser praticamente uma rede social onde você pode interagir com outras pessoas, cara, pra dar merda é questão de tempo. Tanto que lá na gringa, eu não sei se tem aqui no Brasil, tá? Mas eu já vi canal gringo que o conteúdo do canal é entregar predador pra polícia. Do predador do Roblox pra polícia. Tipo assim, é bom pro cara porque o cara tá fazendo um serviço, tá protegendo os piticos lá da gringa. Mas ao mesmo tempo é triste pra caralho, porque é um jogo que poderia ser um jogo seguro, tipo jogos em Flash na minha época, mas que tá cheio desse tipo de pessoa, entendeu? E assim, o que eu vou falar, eu tenho certeza que vai ter algumas pessoas aqui que vão discordar, mas é que em questão de moderação eu vou ser radical. Se o jogo tem uma estética infantil, assim como o Roblox tem, ele não deveria ter nada de interação com outros usuários. Se você quer entrar num joguinho pra jogar, sei lá, um joguinho que é baseado no Mario, por exemplo. Tu vai entrar, tu vai jogar aquele joguinho até enjoar e vai sair. E se tiver, sei lá, um Uno, por exemplo. Você vai lá, você vai jogar o Uno e ninguém vai trocar palavra com ninguém. Vai todo mundo lá jogar o Uno, acabou. Entendeu? Vai ser isso. Não vai ter como trocar mensagem, não vai ter como adicionar, não vai ter como nada. Ah, mas Luquita, eu quero jogar conversando com alguém. Chama o teu amigo que tu conhece, com quem tu já conversou várias horas já. Chama pra uma call de Discord e jogam conversando numa call de Discord separado do joguinho. É isso. Esse é meu ponto de vista. Radical? Sim, mas pelo menos vai diminuir pra caralho a chance de dar merda. Mas né? E além, claro, vamos ter que falar de novo, acho que já é a sexta vez que eu tô falando nesse vídeo. Os pais ainda assim precisam monitorar o que o filho tá fazendo. Ele tá jogando no computador? Olhe com quem que ele tá falando no Discord, pelo amor de Deus. Você não sabe quem tá do outro lado da tela. E, tipo assim, não adianta nem ficar explicando isso pra quem joga Roblox, no caso, né? Que não vai entender, vai achar que eu tô sendo chato. Assim como achava que, sei lá, meus pais estavam sendo chatos quando eu queria fazer alguma coisa, eles não deixavam. Eu também já fui pitico. Então, então o que eu posso falar é...
Pelo amor de Deus, olhem o que seus filhos estão fazendo. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Tá. Roubaram a minha decor. É bom porque tá protegendo os piticos. No caso lá dos caras lá que pegam os predadores do Roblox e mandam pra polícia. Eles mandam pra polícia de fato. Tá protegendo os piticos. Mas o ruim é que tem muita gente assim lá também. E o jogo tá com... A imagem do Roblox tem 2 imagens. E são 2 imagens. Uma imagem é foda-se e a outra é horrível. A imagem número 1 do jogo do Roblox é que é jogo pra criança. A imagem número 2 é um jogo que tá cheio desse tipo de pessoa perturbada, tá ligado? Tá cheio desse tipo de criminoso. Lógico, vamos fazer aqui o discurso responsável. Não é todo mundo que joga Roblox que é criminoso, não. Só que a imagem acaba passando porque tem muito caso que dá merda. Tipo, o vídeo de Roblox, quando estoura, quando fura a bolha, é vídeo de merda pesada. Normalmente é vídeo de merda pesada envolvendo pitico. Entendeu? Não, Então você olha pra estética do jogo, você fica, tipo, prevê que vai dar merda, sabe? Deixa eu ver, mesura. Sabe o pior? A gente criou os servidores do Roblox fazendo apologia... eu sei lá, cara. Choque, sim. Lúcio, eu falo aqui, jogos infantis não deveria ser online. Sim. Sim. Ou se quiser fazer online, não tem nenhum tipo de meio de conversa. Nenhum tipo de meio de conversa. Nada, nada, nada. Nada. Dragão Safadão. O problema dos crimes envolvendo piticos dificilmente é denunciado. É porque normalmente os piticos, quando passam por essa situação, não querem contar por pai ou pra mãe, porque o pai e a mãe podem brigar, e eles têm medo de tomar xingo dos pais e tal. Não tô falando que todo pai faz isso, mas é medo. É medo. E fora que essa galera que também faz mal pros piticos, eles, enfim, podem falar alguma coisa que deixa eles assustados. Se vocês lembram dos casos dos paneleiros do Discord, vocês sabem do que eu tô falando, o que essa galera fazia. Então, assim, pra gente que é adulto, pra gente aqui que entende as coisas, a gente olha e fala, porra, é só falar com os pais. Mas pros piticos era o fim do mundo, tá ligado? Então, é 2 universos diferentes, sabe? Lúcio, depende. Depende do que, Lúcio? Spawn Noquita, vou dar uma saída, vou dar uma cagada. Tá bom. Quando o Lúcio vai digitar, nós vamos voltar aqui e ver o vídeo. Censuras automáticas para tentar evitar esses casos. Então, de fato, a melhor maneira de evitar que uma criança passe por isso é monitorando e educando ela. E eu acho que eu nem preciso falar o quanto é ridículo essa acusação das organizações criminosas de forma generalizada, que agora os pais vão ver os seus filhos jogando Roblox, que é simplesmente um dos maiores jogos infantis da atualidade. Não que seja um jogo infantil, porque é uma plataforma de vários jogos, mas enfim, vocês entenderam. A maioria das pessoas que jogam Roblox são sim crianças. E aí os pais vão ver isso e vão achar que a criança tá se envolvendo com crime. Sendo que existem vários jogos populares no Roblox que não envolvem sangue e violência. E ainda assim, não é porque uma criança vai ver algo violento que automaticamente ela vai virar uma criminosa. E se isso acontecer, sempre vai ter um motivo exterior. Basicamente a mesma coisa que eu disse no caso anterior do Death Note. Então, por mim, essa reportagem nem deveria existir. Só o alerta que eles fizeram pros pais monitorarem o que as crianças estão fazendo é... Peraí, Lúcio. Geralmente eles manipulam um pitico, especialmente se for uma criança solitária. Eles dizem, abre aspas, esse é o nosso segredo. Se os seus pais souberem, vai querer separar a gente. Fecha aspas. E a criança que gosta desse adulto fica calada. Também tem esse outro jeito. Tem o jeito agressivo, que é o jeito dos paneleiros. E tem esse outro jeito dos aliciadores, né? Dos 2 jeitos é ruim pra caralho. Sim, os piticos não sabem que é uma coisa ruim. Por isso que quando estoura uma coisa desse tipo, as pessoas ficam revoltadas pra caralho, porque o adulto sabe o que ele tá fazendo. E o adulto, nesse caso, sabe que o pitico não tem noção das coisas. Por isso que as pessoas ficam putas pra caralho quando envolve esse tipo de assunto.
Infelizmente, a gente que passa por isso só aprende que foi errado quando fica mais velho e na terapia. É assim, aí eu precisaria tirar uma dúvida com o Craven, porque ele é advogado. Mas, quando esse tipo de coisa acontece, normalmente tem um tempo até prescrever. Mas eu não sei, eu posso estar falando merda. Eu não sou advogado. Em questão de advocacia, eu sou burro, não tenho informação em advocacia. Então, importante, mas ao invés disso dava muito pra eles encaixarem esse alerta em milhares de outros assuntos que realmente são verdadeiros. Eu lembro de esses dias eu tava voltando da academia com a minha avó e eu passei por uma criança voltando com o pai da escola e ela tava cantando em voz alta, tum 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 sahur. Eu juro que eu olhei pra ela muito chocada. E essa situação só serviu pra me provar mais ainda como os brainrots italianos realmente explodiram entre milhares de crianças. Tem até produto infantil dessa porra e é muito bem vendido. Não, eu já vi. Inclusive, foi acho que no primeiro episódio do Fala Luquita que eu falei sobre um evento de um circo que ia ter numa cidade. Não revelei a cidade pra. Enfim, não revelar o local nem nada do tipo pra não dar problema pra mim. Que era uma espécie de evento de circo que era dos brainrots italianos. Que são as aventuras de tralaleiro, tralalá. Alguma coisa nesse sentido. Então, tá tendo até eventos dessa porra. E no dia 31 de maio desse ano, a Record fez uma reportagem sobre isso pra alertar como o brainrot italiano promove a podridão cerebral, até porque a palavra brainrot literalmente significa cérebro podre, através de edições repetitivas e viciantes. E sinceramente eu acho que isso não é um problema apenas dos brainrots, mas sim de qualquer plataforma de vídeo curto, o que torna ainda mais difícil de combater isso, já que essas plataformas estão crescendo cada vez mais. O Bruno Rascunho até fez um vídeo bem legal sobre olha, esse vídeo também apareceu na minha timeline. Eu tô pensando em ver esse vídeo em live. O que vocês acham? Não nessa live, porque depois a gente vai ter que ver o vídeo da Brubs, né? Então, porque esse react aqui já tá indo pra 1 hora e 11 minutos de react. A gente ainda não terminamos o vídeo. Então, mas eu posso falar sobre a edição de vídeos da frenética pra caralho e tal, né? Porque eu acho que eu tenho mais coisas pra acrescentar nesse vídeo. Eu acho que se for no que eu tô pensando, né? O que eu tô pensando que ele vai falar. Mas, Por isso, eu recomendo muito vocês irem lá dar uma olhada. Mas, no geral, eu até consigo entender a mensagem que a Record quis passar. Assim, eu acho que ver um tralaleiro tralalá ou um tum-tum sahur de vez em quando não é algo prejudicial, porque os vídeos em si são só uma parada bem bobinha e random. Os caras fizeram parecer que só de olhar pros brainrots uma vez o seu cérebro automaticamente apodrece. Mas quando isso se torna um vício, o que é bem fácil de acontecer e na verdade é um problema de qualquer tipo de vício, de fato acaba sendo prejudicial. Porém, algo bem interessante de notar é que vocês já pararam pra pensar que na teoria, todas as plataformas de vídeos curtos não eram pra ser usadas por crianças? Porque o YouTube normal é mais 13, o TikTok e o Kawaii são mais 14, o Instagram é mais 16. E sim, essas plataformas podem ter conteúdos infantis e educativos bem legais que uma criança pode ver de boa, mas isso só serve pra reforçar mais ainda como uma criança não deveria estar andando livremente por aplicativos que no geral nem são pra idade delas, ainda mais em vídeos curtos que é bem fácil uma mente jovem desenvolver um vício. Você falando em edições frenéticas tipo YouTube Poops? Não. Edições frenéticas onde ficam trocando de coisas a cada 1 ou 2 segundos. Pois é, né? Não é pra criança estar usando rede social. Mas se a gente fala isso, aí não, é censura, não sei o que, tal. O pessoal quer ter filho, mas não quer cuidar. Então acho que uma coisa bem importante que a Record também deveria fazer é alertar que essas plataformas não são e nunca foram feitas para crianças. Os brainrots italianos podem sim ser meio infantis, mas a plataforma em que eles são postados não é, sabe? E uma coisa que eu vi muita gente criticando é que na reportagem eles aparentemente espalharam a fake news de que na história do Bombardiro Crocodilo ele bombardeia crianças. O do crocodilo, na verdade, ele é um avião com cabeça de crocodilo que ele
Ele bombardeia crianças na faixa de Gaza. Mas eu fui dar uma pesquisada e além disso não ser uma fake news, essa história na verdade é pior ainda, porque ele bombardeia crianças da Palestina, um país que atualmente está em guerra e realmente tem um monte de pessoas inocentes de todas as idades morrendo por bombas. Assim, eu não sei vocês, mas eu só acho que isso não deveria ser uma coisa transformada em um meme, muito menos pra algo que ganhou views de milhares de crianças. Eita, caralho. Tá, aí a gente vai entrar num terreno um pouco complicado, pois muitas pessoas podem criar narrativas usando qualquer coisa, né? Aí você pode achar, nossa, Luquita, isso parece algo vindo de South Park. Não, não. É porque, assim, tem gente que pode usar qualquer coisa pra reforçar qualquer tipo de ideal. Sendo personagem, coisa feita por inteligência artificial e coisa do tipo. Às vezes pode ser ideais bacanas, tipo igualdade em qualquer coisa, ou proteja o meio ambiente. Sim, mas ao mesmo tempo pode ser para ideais completamente tortos, se é que vocês me entendem. Tipo, sei lá, algo bigodista. Então, assim, por mais que às vezes alguma coisa pareça muito boba, pareça até mesmo inofensiva, aquilo pode ser utilizado como uma ferramenta para propagar uma determinada ideia. Entende? Então, infelizmente, isso é muito mais comum do que parece. Eu sei um tico de italiano, aí chapou legal. Então, pior que eu dei uma pesquisada e meio que o meme faz referência a isso, tá ligado? Mas faz referência só. Tipo, a um avião que bombardeia pessoas. Então, concluindo, por incrível que pareça, eu acho que essa é a única reportagem que eles tiveram total razão. Eu acho que faltou um esclarecimento aqui e ali, mas é sim um assunto bem importante de se alertar aos pais. Opa, sou eu, a Bia do futuro. Não era suposto eu estar gravando uma parte extra, mas enquanto esse vídeo estava sendo editado, aconteceu mais um caso, e diferente dos outros, esse aqui é tão, mas tão absurdo que eu não podia deixar de comentar. No dia 21 do mês passado, eu já fiz um short sobre isso na verdade, mas pra quem não viu eu vou explicar de novo. Aconteceu no Rio de Janeiro um caso de um adolescente de 14 anos matando os próprios pais e o irmão mais novo, enquanto ele falava em cal tudo pra web namorada dele do Mato Grosso, que incentivou e ajudou ele a planejar o assassinato. E o plano era o seguinte: o garoto ia roubar o dinheiro dos pais, viajar pro Mato Grosso, e quando chegasse lá, os dois iriam matar os pais da menina também. E o motivo disso tudo é porque os pais dos dois não aprovaram o relacionamento e nem que eles se encontrassem pessoalmente. Uau! Ótimo motivo. Mas antes que isso fosse ainda mais longe, os pais da garota, graças a Deus, viram as conversas, denunciaram o que estava acontecendo e os dois foram apreendidos pela polícia. Caso totalmente bizarro, mas o que torna tudo ainda mais esquisito é o fato de que eles confirmaram ter se inspirado em The Coffee of End de Laylee, um jogo de terror que conta a história de dois irmãos assassinos, canibais e incestuosos que no segundo capítulo matam os próprios pais. Tá, esse jogo aí é estranho pra caralho, não vou mentir. Pra roubar o dinheiro deles? O jogo também é bizarro. E vários jornais noticiaram o caso, o que até aí tudo bem. É bom alertar sobre esse tipo de situação. O problema mesmo começou quando a Record fez uma reportagem dando a entender que os dois adolescentes se conheceram dentro do jogo. Mas isso é totalmente falso. Eles na real se conheceram há 6 anos, quando o menino tinha 8 anos e a menina 9, através de outros jogos online. End Laylee nem sequer existia naquela época e o jogo é single player, ele nem sequer é online. E pra deixar tudo ainda pior, no meio da reportagem, eles mostraram um vídeo do Goulart sobre o jogo, dando a entender que ele estaria influenciando crianças com dicas de como matar os pais. Aí é foda, né? Não, então, o jogo nem multiplayer mas a desinformação foi passada. E tá, essa reportagem referente a esse caso não tem defesa. Obviamente, isso daí é um show de desinformação do começo ao fim, tanto que sobrou pro Goulart, sobrou pro Zedin também, que também apareceu na reportagem. Então, não tenho o que falar, tipo, não vou ficar aqui enchendo linguiça. Foi desinformação do começo ao fim. Eu tenho uma opinião polêmica. Fala, Lúcius.
esse tipo de conteúdo que na verdade está apenas divulgando formas de como a criança pode matar os próprios pais. Vocês têm noção do quão absurdo isso é? Ele literalmente colocou um alerta no começo do vídeo, mostrou repúdio às atitudes apresentadas no jogo. E se você não enxerga nada de errado nisso tudo, você é doentio. Mas aí, né? Ó, nesse caso aqui da reportagem, a narrativa é o que mais importa. Do mesmo jeito que quando vamos falar de um caso mais pesado, por exemplo, colocamos um aviso que pode parecer... colocamos um aviso anti-idiotas para não aparecer pessoas que vão querer falar merda, principalmente se colocando como bastião da moralidade. E a gente faz isso só para deixar bem claro, pra gente se proteger também, né? Porque quando a gente vai falar de assunto mais delicado, a gente tem que falar: nós não concordamos com isso, eu não concordo com isso. O intuito desse vídeo aqui é apenas relatar essa situação que aconteceu, pipipipopopó. Então não tem como dizer que o que aconteceu com o Golart foi um caso à parte, ou que tenha sido sem querer. Pois toda uma equipe de jornalismo ficou responsável pela reportagem, assim como todas as outras. E passa por mão de várias pessoas para ir tanto no site, de forma escrita, quanto na televisão, ou até mesmo no canal do YouTube. Né? Porque essas emissoras agora também estão postando essas coisinhas no YouTube. Então sim, tem toda uma equipe por trás disso. Não tem como você falar que foi um caso à parte. Se esse jogo não tivesse beijinhos entre irmãos, ninguém dava uma foda pra ele. Eu não sei como é que é o jogo. Não sei como é que é esse jogo. Mas não! Pra Record isso aí é claramente um tutorial de assassinato pra crianças. É muito a mesma vibe de quando a HBO colocou um vídeo do Corey sobre FNAF num documentário sobre massacre escolar. E aí você pode até dizer que, mas a Record censurou o nome do canal. Só que ainda assim eles mostraram o título do vídeo, a quantidade de views. Qualquer pessoa que joga isso no YouTube vai achar o vídeo na hora. Isso coloca o Golart em risco não só em termos de reputação, mas até de segurança, porque estão imputando um crime em cima de alguém que só falou de uma história fictícia sem romantizar nada. E outro detalhe, não foi só o Golart, tem uma hora que eles também colocaram um frame do vídeo do Zedin, pelo menos aqui eles não mostraram o canal, o título, nem nada, só apareceu o personagem dele, umas cenas do jogo, mas continua sendo algo horrível, ainda mais que ele também nunca demonstrou apoio a nada do jogo, e nunca demonstrou ser um canal pra crianças. E como eu já disse algo parecido antes, eu vou repetir, se os dois adolescentes acham normal esse tipo de coisa, o problema não tá no jogo, e sim neles. É a mente deles que já tava completamente degenerada por fatores externos, e um único joguinho 2D não basta pra mudar completamente a cabeça deles. No máximo, Andy Leyley só serviu como um combustível pra algo que já existia. Só que de qualquer forma não é culpa do próprio Andy Leyley, porque qualquer jogo de terror poderia ter influenciado eles da mesma forma. Então por causa disso você vai falar que todos os jogos de terror são problemáticos agora? A única coisa que eu concordo com a Record é isso aqui que eles falaram. Não me parece ser um simples jogo, e mesmo que seja desta forma interpretado, ele deveria estar disponibilizado para adultos, não para as crianças jogarem, muito menos assistirem à reprodução desse tipo de conteúdo. Andy Leyley realmente não deveria ser acessado por crianças, é verdade. Mas eu vos faço uma pergunta. Desde quando o vídeo do Golart foi feito pra criança? No geral, eu consigo entender que a Record tem a boa intenção de ajudar os pais a protegerem as suas crianças, mas eu acho que em todos os casos, faltou eles darem uma pesquisada melhor pra trazerem fatos com mais veracidade, e é muito importante entender e conscientizar as pessoas de que nem tudo na internet é feito para crianças, e a internet nunca vai ser um lugar completamente seguro, assim como qualquer lugar do mundo. Então, de fato, a melhor solução é educar as crianças, monitorar elas sempre que possível, mas também não envergonhar elas, né? Muitos pais veem as crianças vendo alguma coisa errada, e às vezes ela nem entende muito a gravidade daquilo. Bom, né? Deixa eu só ajeitar aqui na cadeira. Sobre esse jogo, pelo que me lembre, ele tá atualmente para maiores de 18 anos. Então, de qualquer forma, não é pra criança jogar esse tipo de jogo. E as pessoas que acham que quem cria conteúdo na internet precisa ter responsabilidade com o filho delas, olha, lamento te decepcionar, mas a única responsabilidade que nós criadores de conteúdo precisamos ter é com nós mesmos. Pra evitar de falar bobajada, pra imputar crimes sem provas e coisas desse tipo. Então, tipo assim, a nossa responsabilidade é essa, tá?
E eu vou tornar a repetir pela 7ª vez. Se você não tem tempo para cuidar de uma criança, não tenha filhos. Ah, mas os meus pais ou os pais da minha esposa não façam filho por conta dos outros. Pois essas mesmas pessoas que ficam te cobrando para ter um filho não vão cuidar do teu bebê. E não vão querer assumir a bucha quando alguma merda acontecer. É isso. Eu preciso deixar isso bem claro. Então, conselho para quem tá tendo essa situação, que tá quase cedendo aí a vontade de ser pai, a vontade de ser mãe, que foi imposta. Pensa primeiro em ti, pois a partir do momento... Desculpa. Pois a partir do momento que um bebezinho nascer, aí ele vai ter que ser a prioridade. Deixa eu beber um golinho de água. Minha garganta ficou seca de novo. Nossa, hoje eu tô falando pra cacete. Calma, eu tomei ad. Ai, gente, esse discurso tipo, ai... Eu joguei FIFA, por que eu não sou jogador de futebol? Eu acho esse tipo de argumento tão preguiçoso, tão preguiçoso quanto falar que jogos influenciam pessoas. Então, eu, sei lá, eu tenho um pouco de preguiça com esse argumento. Decor, na faculdade não entramos nesse aspecto porque é mais da psicologia. Mas entramos que a faixa etária direcionada do filme/série existe porque as crianças de diferentes idades absorvem informações de jeito diferente e sem filtro de maturidade. O YouTube erra também por não ter uma divisão de conteúdo por idade, sendo só para criança ou adulto, mais 18 no caso, sem uma censura mais 14, mais 16, etc. Aí no caso teria que ter, sei lá, alguma coisa pra gente colocar na hora de enviar o vídeo, a gente no caso criador de conteúdo. Tem lá a classificação que não é pra crianças, por isso que vai pro YouTube normal, porque se marcar que é pra criança vai pro YouTube Kids, mas via de regra é só isso, tipo, ou é pra adulto ou é pra criança. Tipo, não é discurso que eu concordo 100%, mas eu tenho um discurso maior sobre isso. Mas os pais, eles Pode veem falar. isso, eles já vão direto falar com agressividade que por que você tá vendo isso? Não pode, isso é muito errado! E apesar de eles poderem estar certos, se você constranger a criança, é bem provável que ela desenvolva o medo de Pode escrever, Lúcio, pode escrever. ser sincera e mostrar as coisas pra você no futuro. Então, no geral, o mais essencial é o cuidado. E até pra quem tem um priminho ou um irmãozinho, essa dica vale bastante. As crianças, elas ainda estão crescendo e aprendendo. Então, tratem elas com amor e carinho. Vai fazer bem e vai ajudar muito. E é isso. Nossa, eu tô cansado. Eu fiquei mais de 1 hora tentando gravar esse vídeo. Muito obrigada aos Biashi Minions. Vocês ajudam muito o canal financeiramente. E muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Bom vídeo da Bia Chinin. A gente falou bastante coisa, né? Mais de 1 hora de corte, né? Estamos indo pra quase 1h30, a gente tem que ver o vídeo da Brubs ainda. Mas bom vídeo. Yay! Decor, aí que tá, no YouTube é isso. Ou é pra adulto ou é pra criança. O conteúdo do Craven com certeza não é pra criança, mas não diga que você teria que ser um adulto pra ver. Aí tá na fase de adulto de mais pra X, mas criança de mais de Y. Eu achei muito interessante o vídeo dela. Sim, o vídeo dela é bom, né? A gente conseguiu conversar bastante. Tipo, não foi um vídeo de tipo, nossa, a emissora de TV só fala merda, uga. Não, tipo, a gente conseguiu conversar algumas coisas, tá? Tanto que teve até pontos coisas que a Record falou, eu concordei em certo ponto. Só que eu acho que às vezes tem exageros no que a Record fala, sabe? Mas assim, eu acho que nem tudo é de se jogar fora. Exceto quando eles passam muito do ponto, como foi no caso do Goulart e do Zedin. Mas dá pra gente conseguir trocar uma ideia, sabe? Foi só esse último caso mesmo que foi um pouquinho mais além.